Veja bem, se eu estivesse observando aí no jogo o Osório, menino da base, jogando no miolo de zaga, se eu estivesse vendo o Pedro Ferreira no campo, de repente o Rian, eu teria pelo menos a explicação de que o São Paulo estava procurando apoiar a base, apoiar os jogadores vindos da base e, naturalmente, desenvolvendo um projeto que o clube formador poderia, inclusive, arrecadar uma soma respeitável, negociando alguns desses jogadores para o futebol internacional. Seria um projeto, seria uma tentativa. Os meninos não têm ainda experiência. Essa seria uma explicação. Mas São Paulo não tem nada. Não tem um menino na formação que entrou em campo hoje. Nenhum. Então, não basta você formar jogadores. Tem que saber utilizá-los. Se os caras grandões não estão oferecendo resultados, alguma coisa tem que ser feita. Porque senão fica essa história, conforme foi a história do Antony, do David Neres, do William Gomes, do Ferreira, aquele que foi para o futebol da Rússia, que era um atacante de respeito do São Paulo. E os que ficam aqui não jogam. Uma hora vem o TT e se comenta que é um grande jogador. Aliás, eu acho que o Ajax está querendo a contratação do TT. Sabe? Aí vem o Luca, menino, que é o ponta esquerda, também vem, é um bom jogador, elogiado lá na base, mas não põe para jogar. Então você não sabe, na realidade, quem serve para o São Paulo, quem não serve para o São Paulo. Uma coisa eu sei, o São Paulo vende da base para a Europa. Então, se para o São Paulo não serve, que é o caso do William Gomes, serviu lá para o futebol português e já teve proposta para sair, para jogar em outra equipe. Houve até um momento de felicidade, porque o São Paulo tem uma participação expressiva no valor do passe, e aí poderia ganhar, se eu não estou enganado, 60 milhões de reais na negociação do clube português para uma equipe da Inglaterra. Quer dizer, veja o valor que os portugueses vão oferir se uma negociação dessa ordem vier a ser coroada de êxito. Então não adianta você, de repente, ficar sonhando com utilização dos meninos da base na equipe principal, fazer o que o Palmeiras faz. Bota o Alan, bota o Arthur, botou o Estevão, botou o Hendrick e outros mais que foram vendidos. Aquele zagueiro, o Vitor Reis, né, o nome dele, que foi para o Chelsea, depois está no futebol da Turquia, eu creio, sabe? Então, todos os meninos que foram lançados e
e o Palmeiras acabou negociando. O que eu quero deixar claro é que o São Paulo tem uma direção muito fraca. Ninguém tem um projeto. Parece que não há um cara que entenda de futebol lá. E talvez o que tem conhecimento de futebol não encontra apoio por parte daqueles que desconhecem futebol e lhes são superiores. É por aí, minha gente. Se você parar para pensar que no instante que você desenvolve um projeto, então você tem que ter uma formação interessante, senão fica o técnico da base, o cara formador, sonhando em ganhar dinheiro como treinador do time profissional ou de um time profissional, e diante disso, no processo de formação, não aparece nenhum grande talento, driblador, um jogador que devolva ao futebol brasileiro um pouco de suas origens. Fica naquele 1-2, toca e sai, sem dar um drible. Não acontece nada, porque o cara tá agarrado, tá pendurado e sonhando um dia ser técnico do profissional, e por isso ele usa o modelo europeu. Ele usa o modelo europeu. É isso. Não permite que um menino formado na base seja um driblador, seja um cara que acrescente, seja um cara, por exemplo, do nível de um Estevão. O Palmeiras hoje fatura muito bem, não tem o equipamento que o São Paulo tem lá em Cotia é maravilhoso, é de primeiro mundo. Poucos times no mundo têm, mas nada disso é feito. E aí você vê o time jogar um futebol vergonhoso como foi esse no primeiro tempo, e não há nenhum caminho, nenhum projeto, forma jogador. Falaram que esse menino, o Ryan Francisco, era um goleador. Ele não joga 5 minutos. Falaram desse TT, ele não joga 5 minutos. O Osório entrou, jogou boas partidas, já desapareceu. Mandaram o Cedric embora, por ele ser ruim de bola, e eu concordo com isso. O Mike também não ficou. Sempre há uma dificuldade de se explicar o que aconteceu com o Mike lá, que era bom jogador, de repente deixou de ser, e agora foi colocado para treinar em separado. Não sei se é problema disciplinar, deve ser, mas não vai para o campo jogar. O Pedro Ferreira, esse eu já vi jogar um pouco, vi jogar bastante na base. Outro dia pingou uma notícia de que o Pedro Ferreira estava sendo observado, ou foi citado pelo Ancelotti, técnico da seleção principal, como um jogador diferenciado. De repente, o Pedro Ferreira não serve para esse time ruim do São Paulo, mas serve para uma aposta da seleção brasileira, sei lá. O São Paulo não tem nada. Essa diretoria precisa parar para pensar, decidir sobre o desenvolvimento de um projeto e percorrer o caminho.
Sabe, se é apostar na base para saldar dívida, formar jogadores, porra, tem que ter um treinador atento a isso, que coloque isso em prática, que coloque o jogador no campo para que todo mundo veja e, de repente, gere o interesse e venha contratações